Olá pessoal, boa noite. Resolvi gravar esse vídeo para demonstrar para vocês um pouco mais sobre suporte, resistências, topos e fundos, de uma forma bem breve, tá? Para que vocês possam entender o funcionamento desses itens, né? O conceito desses itens que são muito utilizados na análise técnica. Vamos começar pelos topos e fundos. Existe um racional, tá, por trás para que você confirme quando ocorre um topo, quando ocorre um fundo, tá? O que é? Como que funciona esse racional? Um exemplo, que é a confirmação, né, do topo e do fundo. Aqui, nesse caso, tá, a gente identifica claramente um topo, certo? Que é esse cara aqui, ó. É um topo. Só que quando que ele foi confirmado ser um topo, de fato? Nesse candle aqui. Por quê? Foi o candle que teve tanto sua máxima quanto mínima, abertura, fechamento, após o rompimento, né, desse candle que formou a última máxima. Então, esse cara aqui é um topo de fato. Agora, esse cara aqui, quando que ele foi confirmado? Vamos ver? Olha só. Esse cara aqui, para que ele seja confirmado como um fundo, o que teria que acontecer? Teria que haver um candle que fechasse tanto a mínima quanto a máxima acima, correto? Quando que isso aconteceu? Foi apenas nesse candle aqui, ó, né? Então, porque vocês podem ver que aqui esse cara aqui, ó, pega ainda, né? Então, nesse candle a gente pode dizer, opa, aqui foi um fundo, né? Então, podemos considerar esse cara aqui um topo? Sim ou não? Logicamente que não. Por que não? Porque olha só, o que fecha abaixo dele? Nenhum. Então ele não é um topo. Agora, esse cara aqui, ele é um topo? Pelo menos até o momento ele ainda não é um topo. Por quê? Precisa de alguém que fique nessa linha aqui, para baixo, né? A máxima dele tem que ser abaixo dessa linha, né? Então, vocês entenderam o conceito de topo e fundo? Não é muito complicado, é simples. Com o tempo você já bate o olho e já enxerga o topo e o fundo, né? Só que por que é bom você saber filtrar isso, saber fazer esse racional que eu comentei, né? Saber a confirmação do topo, né? Então aqui, por que é importante isso? Porque aí você sabe filtrar quando realmente aconteceu um topo e fundo, né? Porque na máxima em relação ao topo anterior, ao fundo anterior, para fazer as suas análises, né? Porque senão às vezes você vai sair marcando topo e fundo no gráfico inteiro, onde não tem, né? E isso só vai prejudicar a tua leitura. Então é muito importante saber fazer essas confirmações, tá? Então sobre topos e fundos seria isso. Agora, suportes e resistências. Como que funciona o suporte e resistência? Basicamente o suporte, tanto o suporte quanto a resistência, são regiões que o preço tem dificuldade em romper, tá? Ou ele não rompe, toca e não rompe. Qual que é a diferença do suporte e resistência? O suporte é sempre para baixo, tá? E a resistência é acima do preço, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Esse cara aqui, ele é um suporte ou uma resistência? É um suporte, porque o preço bateu aqui, né? E não conseguiu romper. E começou a subir, né? Então, aqui é um suporte, claramente um suporte. Agora, esse cara aqui, ó, vamos até traçar um pouco melhor, ó. Vamos considerar desde aqui, tá? Formou esse suporte, o preço veio subindo, tocou e não rompeu. Começou a cair. Tocou, não rompeu, começou a subir. Você percebe que aqui ele toca aqui é a mesma região. Lembrando que suporte e resistência são regiões, tá? Não são preços específicos. Percebemos que ele toca várias vezes meio que a mesma região aqui, né? Então aqui você sabe claramente que nessa região tem um suporte, né? E aqui você percebe que tem uma resistência. Ó. Aqui ele tocou, não rompeu, tocou, não rompeu. Aqui ele até rompeu, mas voltou, não teve força, né? E aqui você percebe que tem uma resistência. Então, com o passar do tempo, você vai formando vários suportes e resistências no seu gráfico. Não precisa ter medo, eu marquei muito. Não, não tem problema.
tá? E acontece muitas vezes o seguinte, ó, ele veio, o preço nesse suporte, corrigiu no outro suporte, corrigiu no outro, trabalhou no outro, rompeu, tocou na resistência, corrigiu no último suporte, tocou na resistência, quase corrigiu no suporte, rompeu, fez o suporte, a resistência de suporte agora e está na tendência de alta, né? Então, percebam que fica mais claro para você traçar, né, os próximos movimentos do ativo que vocês estão analisando. Então, assim, você sabe, se ele vir trabalhar essa região, ele vai testar, que é o que a gente ouve muito aí na internet, ele vai testar a região dos 105,570, por exemplo. Por quê? É um suporte claro aqui, né? Ele era uma resistência, ó, formou várias vezes a resistência, tocou, voltou e rompeu, fez a correção, né? Fez o pullback e agora pegou força para subir, né? Transformou num suporte aqui. A resistência virou um suporte, né? Lembre-se que o suporte é sempre embaixo e a resistência é sempre em cima. Por que a resistência virou um suporte? Por quê? Tocou, não rompeu, caiu. Então, uma resistência. Pegou, caiu, tocou no suporte, tocou, não rompeu, é uma resistência. Ali rompeu. Ali tocou de cima para baixo. Agora não é mais uma resistência, virou um suporte. Agora ele está subindo, né? Então, essa é a explicação do suporte e resistência. Não tenham medo de deixar traçado tudo isso, tá? Todas essas linhas são muito importantes e te ajudam na leitura, tá? Espero ter ajudado.